Sabendo da importância e responsabilidade da mídia, mais especificamente a rede de televisão, e que sua principal fonte de poder reside na produção e disseminação de informações, essas que podem afetar a relação entre a esfera pública e outras agências, nosso grupo vai se aprofundar mais sobre o tema em um âmbito cultural. As novas identidades culturais em transição, não fixas e que se formam através de recursos de diferentes tradições culturais, que são, portanto, produtos de cruzamentos e misturas culturais, estão se tornando comuns no mundo atual e globalizado. No mundo contemporâneo, a compressão espaço-tempo, na qual os processos globais são acelerados, criou a impressão de que as distâncias estão ficando cada vez menores e que os acontecimentos ocorridos em determinado local impactam imediatamente pessoas situadas a grandes distâncias dos fatos. E entre os aparatos que constituem o mundo global, aquele que mais influencia na criação de identidades coletivas é a televisão. Essa estabelece laços sociais com o público na medida em que o espectador assiste à programação e apega-se à massa anônima que assiste simultaneamente. É o meio de massa que os cidadãos mais utilizam para se informarem e se divertirem, mas também constitui um fator de identidade nacional essencial, devido ao seu papel no espaço público de vincular-se às identidades coletivas nacionais. Como mídia, talvez de maior alcance e abrangência, é tida muitas vezes como símbolo das relações comunicacionais que mediam os conteúdos expostos pela janela aberta para o mundo e os receptores alocados em seus mais diversos contextos geográficos e culturais. Porém, deve-se ressaltar que muitas vezes a TV se configura mais como um espelho de realidades distorcidas e de culturas hegemônicas do que como uma fabulosa janela para o mundo. Concordando que o público não é passivo diante das mensagens televisivas, mas ressaltando que também não possui um nível crítico razoável para assimilar tais conteúdos. Chega-se à preocupação com a qualidade dos produtos midiáticos veiculados na TV. O maior problema, no entanto, para conseguir alcançar o ideal de uma TV que expresse efetivamente diversidade cultural, está nas raízes do modelo de televisão predominante não só no Brasil, mas também na América Latina. Modelo esse que, a partir dos anos 60, passou a ser influenciado por uma forte indústria cultural que difundia uma proposta através da sedução tecnológica, incitação ao consumo e homogeneização dos estilos de vida. A televisão adotou vários aspectos da cultura norte-americana e seu projeto de nacionalização acabou por ser também influenciado pelos conteúdos homogêneos difundidos por ela, que contribuíram, por sua vez, para a erradicação das diferenças regionais. Afinal, a necessidade de consumidores de que o mercado prescinde cria a exigência de falar para o máximo de pessoas, reduzindo as diferenças ao mínimo, através de um pequeno esforço para decodificar as mensagens que não devem irromper nos preconceitos socioculturais da maioria. No entanto, concentrar as expectativas apenas sobre o perigo do aculturamento provocado pela influência do modelo cultural norte-americano seria manter uma visão ingênua. A diversidade cultural brasileira sofre, antes de tudo, ameaças de hegemonias internas. É nítido o domínio dos aspectos culturais da região sudeste sobrepostos ao das outras regiões do país, e até mesmo do próprio sudeste, ao qual muitas vezes se suprime a capacidade de ser diverso. E muito dessa regionalização se afirmou como processo de nacionalização encabeçado pelo projeto inicial da televisão brasileira. Enquanto o rádio preservava a diferença de sotaques, ritmos e sons, a televisão se esforçou para erradicar as regionalidades no sentido de integrar a população brasileira. Os maiores responsáveis por esse sentimento nacional, em que os indivíduos se sentem parte de um todo único e igual, são as telenovelas e os noticiários, que, por se anunciarem como porta-vozes desse todo, são assim assimilados por esse contingente populacional. Esses dois fatores juntos, o mecanismo integrador e o jogo de interesses comerciais, apresentam um perigo para o pensamento sobre a televisão como um meio para se discutir de políticas culturais, como se dentro da TV a cultura não tivesse lugar. A televisão seria apenas um objeto de comunicação, um equívoco, pois a própria TV e seus conteúdos configuram-se como um fator cultural. Ela influencia a sociedade e suas significações sociais, transforma e, portanto, está intimamente ligada à cultura. Porém, mesmo que de maneira implícita, as políticas culturais carregam entre seus comportamentos um modelo de comunicação,
que muitas vezes se resume a divulgar para certos públicos através de determinadas obras, limitando a comunicação apenas a seu fim de exposição. Comunicar cultura é muito mais do que ampliar o público consumidor de cultura. É, antes de tudo, ativar nas pessoas o que elas têm de mais humano, sua cultura e seus processos de experimentação cultural. A TV, assim como os demais meios de comunicação, altera os modos de pensar e agir das sociedades contemporâneas. As indústrias da informação e da comunicação audiovisuais têm enorme peso nos processos do conhecimento de diferentes culturas, já que elas trabalham no terreno estratégico das imagens que os povos fazem de si mesmos e as quais se fazem reconhecer pelos demais. O mundo globalizado potencializa a exposição das diferenças de cada cultura, o que implica em um permanente exercício da relativização para com os aspectos constituintes da cultura e da identidade cultural do outro. Esse movimento, que promove respeito para com os modos do outro, tem que acontecer cotidianamente, através do reconhecimento dos direitos alheios, que são também os seus próprios direitos. É nesse contexto que surge a preocupação com os conceitos e o nível da apreensão que as pessoas podem ter das diferenças culturais, através daquilo que elas assistem nos canais que sintonizam.